Estamos aqui para mais um momento meditar na Palavra de Deus, continuando onde ficamos, no Cartas aos Coríntios, capítulo 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo, foi lido o versículo 21, 27, 29 e 30, se não me foge. E queremos nesta oportunidade continuar meditando nessa passagem bíblica. E gostaria de falar para você, como tenho falado, tudo que se planta vem um resultado, positivo ou negativo. Devemos levar isso a sério. A igreja, aquela congregação, aquele povo, em Coríntios, eles poderiam ter levado isso a sério. Por existir no meio deles cristãos, como está escrito na palavra de Deus, pode ver o versículo 30, Paulo diz: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que até dormem, quer dizer, morreram fisicamente. Era de se perceber o que estava acontecendo no meio daquele povo? Eu lhe pergunto sim ou não, porque isso estava notável, estava visto diante de todos o que estava acontecendo com aqueles cristãos. Eles não poderiam dizer que era prova, porque o povo tem boca de prova. É só prova, 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 e parece que desobediência não causa sofrimento, pois há um significado parecido um com o outro, no sentido de ser provado, que é a luta, e no sentido de desobediência, que é a luta também. Qual é a diferença dessas duas palavras que têm dois significados diferentes? Que quando é prova, a gente está na presença de Deus, agradando a Deus. Outra, a prova passa. Deus não vai me provar e nem lhe provar a vida toda. Isso não tem fundamento na Bíblia. Já a desobediência não tem fim enquanto a pessoa não consertar aquela área com Deus. Outra coisa, o sofrimento que por causa da desobediência, ela causa morte. Jamais Deus vai provar um cristão para matar, e principalmente espiritualmente. Pode até chegar ao final, porque chega mesmo, e Deus permite algo para cortar a existência da pessoa na terra, para levar para o descanso eterno, mas sem desobediência, sem pecado, sem envolvimento de pecado. Então, a igreja de Coríntios, eles parece que estavam adormecidos, porque eles continuavam da mesma forma e não acordavam por o que estava acontecendo. Vamos ler um versículo na palavra de Deus que se encontra em Lamentações. Lamentações, que é um livro escrito por Jeremias, o profeta de Deus. Capítulo 3, versículo de 39. Vamos ler e ver o que diz a palavra de Deus. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Tem uma versão que diz das suas próprias atitudes, que é o mesmo significado. A gente só passa a passar por alguma consequência através do erro, através que a pessoa peca ou viola um princípio ou um mandamento ou um estatuto que não deve ser violado. Então devemos acordar para isso. Não precisa ninguém estar julgando ninguém. Se a gente andar por direção da palavra e tiver a consciência ok com Deus, cada um vai ver como está diante de Deus. A questão hoje é que muitas pessoas esquecem de si e querem cuidar da vida dos outros. Jesus disse certa vez: ô hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, para depois tirar o argueiro que está no olho do teu próximo. Ou Jesus está dizendo, para depois cuidar do teu próximo. Veja que às vezes ele chama
a trava no olho da pessoa e chama no olho do próximo de um argueiro, que é uma coisa menor. Uma trava é maior do que apenas um impedimento que caia na visão ou no olho da pessoa e venha causar sofrimento. Então Jesus, ele fala dessa forma. E aqueles cristãos de Coríntios, eles poderiam ter acordado para essa realidade. Ali não levando a sério a Santa Ceia do Senhor, não levando a sério aquele ato de celebrar o dia, o Novo Testamento ou Novo Testamentário de Cristo, que foi a nova aliança, não levando a sério. Paulo chega a dizer a eles: vocês não têm de comer em casa, não. Jante primeiro em casa, para depois, quando vier, receber a Santa Ceia do Senhor. Pois eles queriam encher, se fosse uma alimentação, uma refeição em casa, encarar ou levar daquela forma a Santa Ceia como se fosse uma refeição para encher ou saciar a sua fome. E veja que Paulo diz que ali uns comia demais e outros ficavam com fome. Isso já nos dias dos apóstolos. Imagina hoje que tem gente recebendo a Santa Ceia de todo jeito. Tem pregador aí, liderança, que entrega a Santa Ceia de todo jeito. E são as pessoas sem responsabilidade. Será que eles não pensam que Deus não está vendo? Será que eles não pensam que Deus vai pedir conta? Aí você poderia dizer, mas a Bíblia manda cada um ver como está em si, conforme a sua condição, pela consciência, e tome cada um da Santa Ceia do Senhor. Aí eu te pergunto, tu acha que um cristão, uma pessoa com a consciência cauterizada, ela vai chegar a essa altura de julgar a si mesmo que não está em condição de receber a Santa Ceia, logo nos dias que já estamos vivendo? Tu acha que uma pessoa morta ou morta na consciência vai levar isso a sério? A palavra de Deus chega a revelar que quando uma pessoa está com a consciência cauterizada, ela não leva a sério. Ela fica como se estivesse gelada, tivesse no lugar da sua consciência que cria ou gera uma pedra de gelo. E você sabe que o gelo conserva desta forma, uma pedra, por isso que a palavra de Deus chama cauterizada, morta espiritualmente. Se não é o que deixa a pessoa observar o que estava acontecendo na igreja de Coríntios, porque ali existia cristãos doentes, fracos e muitos que já tinham morrido, e eles esperaram o Espírito Santo tomar o apóstolo Paulo para poder corrigir. Pois, como falei, quando a pessoa leva as coisas de Deus a sério, ele sabe como é que está. Ele não vai só querer pesar os outros e não pesa a si mesmo. Pois a balança que pesa o meu próximo é a mesma que pesa a mim também. A balança que pesa aquele que ouve é a balança que pesa aquele que está falando também. Não esqueçamos disso. A balança que pesa o membro, pesa o pastor também, pesa o dirigente também. É bom a gente servir a Deus por isso. No reino de Deus, ele pesa todo mundo com o mesmo peso. E a palavra de Deus diz, da forma que vós julgar os outros, será julgado também. Isso não está falando de falar contra o pecado, está falando de contra você falar, julgar injustamente. Porque quando se fala nisso, sempre alguém já pende para esse outro lado. Porque contra o pecado, Deus mandou a gente falar.